Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pausa para Prosa. Eu espero que vocês todos estejam muito bem. Mais uma vez eu quero agradecer a presença e o número de inscrições que continua subindo. Eu fico muito feliz quando vejo que o meu trabalho consegue contribuir para as pessoas e que elas conseguem evoluir no seu próprio trabalho de autoconhecimento. Para mim é muito gratificante isso, viu? Muito obrigada de verdade. Hoje nós vamos falar sobre um aspecto importante da vivência no planeta e sobre o qual eu nunca falei de uma forma objetiva. Hoje nós vamos falar sobre a nossa missão nos relacionamentos. Eu acabo chegando à conclusão, e eu cheguei a essa conclusão essa semana, com a minha prática clínica, prática em consultório, de que o grande desafio que nós temos nesse planeta são os relacionamentos. Relacionamentos, em alguns momentos eu já expliquei a vocês, nos relacionamos com o mundo de duas formas, eu comigo e eu com o mundo. No autoconhecimento, a busca é nós entendermos quem somos, nas diversas relações, nos diversos contextos em que a gente está inserido. Perceber, por exemplo, por que com uma determinada pessoa eu reajo de uma forma que, na mesma circunstância, com uma outra pessoa eu reagiria diferente. Por que eu tenho paciência com um grande amigo, não tenho com meu filho, ou com meu marido, ou com meu pai, ou com minha mãe? Estas questões você consegue resolver através da autorreflexão, através do autoconhecimento e vai evoluindo nos relacionamentos. Bom, de onde eu tirei a ideia de fazer o trabalho de hoje? De um texto que eu recebi de uma cliente muito querida, a Shirley, que me enviou, e o título do texto é Ego Espiritual versus Relacionamentos. É um texto longo, mas eu vou ler para vocês um pedacinho que vai dar a introdução ao nosso trabalho. Diz assim: no imperdível filme Eu Não Sou o Seu Guru, Tony Robbins disse mais ou menos assim. Tony Robbins é um palestrante americano que trabalha com programação neurolinguística. Ele disse o seguinte: você pode ser espiritual, meditar e orar todos os dias e ser o melhor nisso, mas se você não sabe se relacionar, não evoluiu nada. O texto continua: e essa é a mais pura verdade. O que mais vemos por aí é uma galera grande se achando evoluído porque tem uma religião, porque faz caridade, porque faz yoga, porque é vegetariano, porque medita. E a moda virou tirar foto fazendo pose maravilhosa de postura linda em lugar mágico. Uau! Se acham super evoluídos mesmo. Mas o que nos faz crescer e evoluir são as nossas relações. São elas que nos mostram verdadeiramente quem somos. De nada adianta fazer tudo isso se ainda não sabemos nos relacionar. Meditar, ele diz que é fácil, para alguns um pouco mais difícil, mas aqui ele diz, meditar é fácil, frequentar igrejas também. Ser generoso dentro dos templos é mais fácil ainda. O difícil é trazer tudo isso para o dia a dia, nas relações, porque nelas experimentamos intimidade. E na intimidade as nossas vulnerabilidades são expostas. E é aí que mostramos mesmo quem somos. É aí que as nossas sombras aparecem. E é aí, no dia a dia das relações, que podemos nos trabalhar para melhorar. Nesse momento da intimidade, as mentiras que contamos para nós e para o mundo não se sustentam. Aí não tem meditação, igreja ou espiritualidade que sustente as nossas mentiras. É claro que tudo isso nos conduz a um lugar melhor de nós mesmos. É maravilhoso fazer tudo isso, mas não basta. Todas essas coisas são parte do caminhar. Todas essas formas de nos acessarmos fazem parte da teoria, mas a prática mesmo são os relacionamentos. Eu sempre comento com vocês que o nosso planeta escola é um planeta de prática. Receber um processo conceitualmente, perceber como o processo funciona, até entender intelectualmente de uma maneira bem profunda, bem interessante, é válido, claro que é válido, mas sem a prática, para você se testar, para você entender até onde você consegue ir, não resolve. E aí eu vejo muitas pessoas que têm profunda dificuldade nas relações, porque elas não conseguem, por exemplo, criar intimidade. A intimidade, pessoal, é justamente o momento de mostrar ao outro quem você é de fato. E o mais curioso é o seguinte, eu conheço pessoas que têm uma tal dificuldade com a intimidade, que essas pessoas têm dificuldade de mostrar a elas mesmas quem elas são. Elas rejeitam a parte delas que elas não adotam, que elas não aprovam, que o mundo diz que não é boa, e elas deixam aquilo escondido lá e jamais fazem autoconhecimento, e um dia essa sombra volta e cobra, muitas vezes, na hora que você precisa tomar uma decisão, ou que você está num momento difícil da vida, é quando você teria que ter a habilidade desenvolvida, que hoje está guardada na sombra e que você classificou como uma coisa ruim. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Todo mundo me afirma que as pessoas agressivas são ruins, que raiva é feio, que não se deve ter raiva, que o ideal é sermos caridosos. Fato. Quando chegarmos naquele nível de evolução suficiente para isso, será maravilhoso.
Mas enquanto isso não acontece de fato, enquanto você não trabalha pelo autoconhecimento para transformar a sua raiva em algo produtivo, e isso é bem possível, enquanto você pega simplesmente a raiva e joga na sombra, quando na hora das relações você precisar usar a raiva, que é uma ferramenta importante de trabalho, que nos dá movimento, ação, atitude, quando você precisar usar isso num determinado momento da sua relação para se posicionar, para gerar um limite, para instruir o outro a respeito de você mesmo, você não vai saber usar porque está guardado na sombra, porque a crença que você usou foi que raiva é feio. Então é assim, a pessoa é muito imatura. Ela pega aquela instrução de que a raiva é feio, não pensa a respeito, não reflete nada, não faz autoconhecimento, joga aquilo na sombra e a raiva não deixa de existir por causa disso. Tudo que você nega em você e fica na sombra, continua existindo e vai crescendo. Cada nova experiência com raiva, você vai ali na pastinha guardada na memória armazenando. Uma hora essa raiva vai voltar e quando ela voltar, ela volta numa pessoa, que é você, completamente despreparada para lidar com ela. E aí você sai atropelando o mundo, né? Uma briga que poderia ser uma coisa mínima, uma discordância em algum ponto na vida, vira uma grande guerra em que as pessoas começam a entrar às vezes numa briga infinita e eu questiono essa pessoa, escuta, mas por que você brigou? Ela nem sabe direito por que ela brigou. E por que, apesar do tema parecer pequeno, a intensidade da reação foi gigantesca. Porque ela pegou a raiva dela, que ela deveria ter trabalhado em autoconhecimento, e jogou na sombra. Então vejam, a lógica desse texto é que o grande desafio no planeta é o relacionamento. É eu mostrar ao outro quem eu de fato sou. Já disse em alguns vídeos para vocês isso. Vocês me adoram porque não moram comigo. Porque se morassem comigo, talvez vissem coisas em mim que vocês também não aprovam. E numa situação como essa, diálogo, vamos interagir, perceber como o outro percebe, discursar a respeito daquilo, dizer o que você pensa, o que incomoda, o que você gostaria que fosse diferente, perceber qual é a possibilidade dessa pessoa de, interagindo nisso, ajudar você a resolver a questão e ir em frente, tá? Relacionamento é você desenvolver atitudes, você desenvolver habilidades internas que deem real construção a um bom desenvolvimento de relacionamento. Não adianta você fazer para fora, fazer a religião, frequentar alguma coisa, se você é incapaz de dar bom dia para o porteiro do seu prédio, se você é incapaz de se sentir serena diante de um chefe ou de uma autoridade, se você é incapaz de argumentar de uma forma tranquila e dizer, desculpe, eu me enganei, eu me equivoquei e não foi por mal, mas aconteceu. Tudo isso que eu estou dizendo, todas essas atitudes são de uma pessoa que se trabalha, que se conhece e que escolheu as habilidades e foi desenvolvendo essas habilidades para chegar onde está. É o meu caso hoje. Mas as minhas reações hoje são... Normalmente eu tenho ações. Quando eu sinto alguma possível reação, que é uma vontade de devolver, essa vontade vem com compaixão, com carinho, com respeito e às vezes com desagrado também. Não gosto de determinadas coisas, mas eu consigo, porque já me trabalhei bastante, responder de uma forma que mostra ao outro a minha insatisfação e sem agredir. Não há necessidade de agredir. Então, não adianta nada você se espiritualizar, fazer caridade e tratar mal as pessoas e não conseguir acolher, por exemplo, o teu filho, porque você não entende e porque você não parou nem para olhar. É preciso olhar. A relação, ela é uma grande oportunidade de crescimento, de aprendizado sobre você. Jung nos dizia o seguinte: tudo aquilo que você vê no outro que te incomoda, incomoda porque tem em você também. Por isso você consegue reconhecer no outro. É a grande oportunidade de você, sabendo que também está em você, trabalhar em você para modificar. A tendência com o passar do tempo é que aquilo que te incomodava nele, no outro, já não incomoda mais e você vai ter a seguinte percepção naquela situação: eu já fui assim também, agora não sou mais. E a serenidade virá com muita paz no coração. Bom, né? Bom, como nós estamos falando esse ano sobre a gratidão, a minha ideia é o seguinte. Eu vou ler para vocês um pedacinho aqui que eu retirei. Alguns dos motivos que levam os relacionamentos ao fracasso são não acreditar na própria relação, não fazer no relacionamento algo indispensável, deixar de cumprir o que é prometido, não assumir responsabilidade e, por vezes, desistir diante de desafios que aparentemente são insuperáveis, como, por exemplo, um diálogo aberto, franco e mostrar-se no seu inteiro, mostrando ao outro. Gente, sempre com bom senso. Há gradações para isso. Você não vai se mostrar integralmente com um total desconhecido, não é essa a necessidade, né? Mas estamos falando aqui principalmente daquelas relações do dia a dia que te levam todos os dias a algum lugar. Com a família, com os amigos, com os parceiros de trabalho, que são pessoas que você recebe na vida, né? Com quem você se encontra
porque a vida te trouxe no momento de aprendizado, né? São essas relações que fazem com que ao longo dos dias você vá conseguindo se aprimorar como ser humano. Observando a si, ouvindo o que você fala para os outros, percebendo como você se sente a respeito das coisas, percebendo em que você põe o seu foco de atenção, né? Tem gente que é positiva, que mesmo que se veja uma coisa feia, ela consegue achar uma coisa bonita ali no meio. Tem gente que é tão negativo, que a pessoa pode estar elogiando de uma maneira maravilhosa, ela fica desconfiada achando que o outro está mentindo. Atitude interna, falta de autoconhecimento. Os relacionamentos não são simples, são de fato uma tarefa. Mas todo ser humano que está nesse planeta é capaz de se relacionar bem com o mundo. E para que isso aconteça, você tem que avaliar quais são as suas ferramentas, o que você tem guardado para usar como ferramenta na hora da relação, tá? Então, a lógica da gratidão em vez de permitir que essas situações aconteçam, devemos exercitar diariamente a gratidão. Essa simples atitude pode se tornar fundamental para que as relações floresçam e sejam duradouras. Mas o que exatamente isso significa? Nada mais é do que aquela parte do dia em que você toma plena consciência das pessoas que estão à sua volta, aquelas que não poderia perder de nenhuma maneira. Esse período de reflexão interna nos faz, consciente ou inconscientemente, dar valor às pessoas, pois sabemos que sem elas nossas vidas seriam um pouco mais duras. Ou seja, ao invés de eu encarar aquela pessoa difícil da minha história, da minha relação, aquele companheiro difícil, aquela esposa complicada, aquele chefe com quem eu tenho dificuldades, ao invés de eu encarar como uma coisa intransponível, como uma pedra, por autoconhecimento você vai parar e pensar o seguinte: o que esta pedra representa na minha vida? O que esta pedra quer dizer a meu respeito? O que esta pedra está trazendo para mim de aprendizado? E por que eu preciso entender esta pessoa como pedra? Eu quero ser grata ao aprendizado que vem aqui, mesmo quando é um aprendizado difícil. Nem todo aprendizado é fácil, pessoal. Mas todo aprendizado faz crescer. Isso eu tenho convicção. Então, a ideia do nosso vídeo de hoje é levar vocês para esta reflexão também. Pense nas pessoas com quem vocês se relacionam e vejam quantas coisas importantes vocês já aprenderam. Mesmo naquela relação complexa que você acabou precisando afastar de você, ela te ensinou, no mínimo, a dar limites, a fazer escolhas, a se desapegar, porque você abriu mão, por exemplo, de um casamento que não te alimenta mais, apesar do medo que você tinha de sair da relação e de ter que enfrentar uma série de dificuldades, ainda assim você conseguiu fazer esse movimento. E por isso você aprendeu isto. Esta pessoa foi o veículo para um aprendizado duro, sofrido, mas que ficou em você como aprendizado. E aí eu costumo dizer às pessoas, nas novas relações, a gente erra coisas novas, não erra mais o que já aprendeu. Mas para que isso aconteça, é preciso que você observe, reflita, escolha e trabalhe para transformar, porque senão não resolve. Ok, pessoal? Eu queria muito compartilhar com vocês isso, porque eu acho que é uma ponta de novelo para vocês começarem a observar as relações. É espiritual você desenvolver os seus relacionamentos. Faz com que você cresça e, à medida que você se desenvolve, o planeta também se desenvolve por uma questão do inconsciente coletivo. Tudo que a gente aprende vai sendo armazenado nesse super banco de dados chamado inconsciente coletivo. E todos nós que vamos evoluindo, vamos ajudando a que outras pessoas possam evoluir também. Tá bom? Então, olha, fiquem com Deus. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Muito obrigada pelas inscrições. E eu peço, se vocês acham que essa informação a respeito dos relacionamentos pode ser útil a algum amigo, alguém querido, alguém que vocês acham que pode aprender, que pode receber um benefício com a minha mensagem, por favor, enviem o meu vídeo para todos que vocês puderem conhecer, que vocês conheçam, que vocês acham que vão se beneficiar, tá bom? E para aqueles que quiserem, um curtirzinho aqui na minha página. Gratidão, gratidão, gratidão de sempre, pelo amor de vocês que eu sinto aqui no fundo do peito, cada dia mais. A gente vai se falando. Vão me mandando e-mails, eu tô colocando meu e-mail aí, para que vocês possam entrar em contato se precisarem, tá bom? A gente se vê no próximo sonho. Namastê.